tudo bem? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Estamos no Estação Educação. Vamos trabalhar hoje um descritor, que é o descritor 6. Bom, mas antes que eu fale que descritor é esse, meu nome é Gisele Manhães, a aula é de língua portuguesa e vamos nos preparar para o SAEB, está chegando. Então, o que seria o descritor 6? Identificar o tema de um texto. Todo texto tem uma palavra-chave. Esse descritor avalia a habilidade de identificar o tema. Bom, o tema como base onde, professora? No sentido global do texto. Então, com certeza, quando você lê um texto, ele deve ter algum assunto, algo ali específico que está falando. É aonde a gente vai trabalhar com exercícios. Assim, você vai praticando a atividade, vai praticando o descritor 6. Vamos aprender? Vem comigo! Bom, e como nós estamos falando sobre tema, a aula de hoje eu vou trabalhar textos com você. Sim, vamos ler! Olha isso! A Coruja e a Águia. Não posso me esquecer que é um texto de Monteiro Lobato. Coruja e Águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. Basta de guerra, disse a Coruja. O mundo é grande e tolice maior que o mundo é andarmos a comer os filhotes uma da outra. Perfeitamente, respondeu a Águia. Também não quero outra coisa. Nesse caso, combinemos isto. De hora em diante não comerás nunca os meus filhotes. Muito bem. Mas como posso distinguir os teus filhotes? Pois é fácil. Sempre que encontrares uns borrachos lindos, bem feitinhos de corpo, alegres, cheios de uma graça especial que não existe em filhote de nenhuma outra ave, já sabes, são meus, são os meus. Está feito, concluiu a Águia. Dias depois, andando à caça, a Águia encontrou um ninho com 3 mostrengos dentro, que piavam de bico muito aberto. Horríveis bichos, disse ela. Vê-se logo que não são os filhos da coruja. E comeu-os. Mas eram os filhos da coruja. Ao regressar à toca, a triste mãe chorou amargamente. O desastre foi ajustar contas com a rainha das aves. Que? Disse esta, admirada. Eram teus filhos aqueles mostrenguinhos? Pois, olha, não se pareciam nada com o retrato que deles me fizeste. Para retrato de filho, ninguém acredite em pintor pai. Já diz o ditado. Quem o feio ama, bonito lhe parece. Monteiro Lobato. Vamos trabalhar agora uma questão sobre esse texto. Bom, acabamos de ler uma composição literária chamada fábula. Sim, fábula! Como falei, uma composição literária onde os personagens são animais e se comportam como humanos. Então, foi o texto que acabamos de ler. E o que nós vamos fazer? Uma questão tentando descobrir, identificar o tema em cima desse texto. Será que você consegue? Porque vimos que o tema é a ideia principal do texto, o assunto principal abordado ali. Então, vamos tentar identificá-lo neste texto. Vamos? A fábula A Coruja e a Águia tem como tema letra A. Cadeia alimentar pertence aos animais. B. A imagem que os pais fazem de seus filhos
C, as características dos filhotes de aves. Ou a letra D, as técnicas de caça das águias. Pensa direitinho. De repente você pode ficar até em dúvida entre duas alternativas. Mas se você parar para analisar, a ideia central, o tema encontrado nesse texto seria a letra B. Acredito que você tenha acertado, porque eu tenho certeza que você está anotando todas as dicas. Então, letra B, claro, foi a imagem que os pais fazem de seus filhos. Não é isso? Foi o que nós lemos? Bom, e coloquei aqui que tem uma ideia principal do texto. É o tema. A aula de hoje está falando e está ensinando, nós estamos praticando, porque é uma habilidade. Esse descritor avalia a habilidade de identificar esse tema em cima de um sentido global do texto. Vamos para o próximo? Aqui eu tenho também um outro texto, 666, de Mário Quintana. Um bom texto para o assunto trabalhado na aula de hoje. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Lindo texto, né? Mário Quintana. E após ler esse texto, vamos, claro, para mais uma questão. Você observa, está falando sobre hora, sexta-feira, o tempo que passa muito rápido, não é isso? A vida, tempo, e aí? Será que qual é o assunto principal? A ideia principal? Continuamos trabalhando o descritor 6. Letra A, a importância de aproveitarmos verdadeiramente a vida. B, a grande quantidade de atividades que as escolas passam aos alunos. Tem isso escrito no texto? Você viu isso escrito no texto? Letra C, a razão de o tempo passar muito devagar ao longo da vida. Será que o texto quis passar isso pra gente? O tempo passar devagar, foi isso que o texto falou? Ou está falando sobre a reprovação de um aluno por não fazer seus deveres? Tudo bem que em cada alternativa de marcar tem algo a ver com o texto. Algo a ver. Em outros momentos, algo errado também. Mas como eu quero a ideia central desse texto, qual seria? Dá pausa no vídeo, pensa, volta, vou voltar ao slide, dá uma olhada, releia, né? Que eu tenho esse texto como texto base, é daqui que eu tiro as informações. Bom, acredito que você tenha acertado, porque a questão correta é a letra A, a alternativa correta. A importância de aproveitarmos verdadeiramente a vida. Você acertou? Acredito que sim, né? E agora, para a nossa próxima questão, eu vou trabalhar com você um infográfico. Infográfico. Já ouviu falar? É um texto explicativo que une informações verbais, visuais. Às vezes a porcentagem, dados estatísticos, tem uma parte escrita, como falei, que é a parte verbal, que acaba nos ajudando. Sim, o infográfico acaba nos ajudando a entender de uma forma mais fácil. Então, nós vamos trabalhar o tema e identificar no infográfico. Mas professora, pode também? Claro que sim.
Eu posso ter em mãos diferentes tipos de textos e identificar o descritor 6, identificar o tema. Não há problema, porque a gente consegue fazer isso, que é a ideia principal. Então, no próximo slide, na próxima questão, veremos esse tipo de texto, o infográfico, onde eu tenho desenhos, imagens, parte visual, parte escrita. Vamos fazer? Vamos lá! Bom, e para o slide agora, essa questão, né, tem como um título lá em cima, olha só, eu agressor. Percentual de alunos do 9º ano do ensino fundamental que assumiram terem praticado bullying contra algum colega da escola no Brasil, tudo bem? Então aqui eu tenho um total, tenho uma informação, tenho outra, tenho aqui 2012, 2013, 2014, 2015. Bom, por gênero, tenho meninos e meninas, azul aqui tá marcando em relação aos meninos, vermelho em relação às meninas, coloquei o ano. Agora, por tipo de escola, tem a escola privada e a pública. Os dados estão aqui, coloquei o ano a que se refere. Tá olhando? Então, quando você chega na questão de marcar, tem 4 opções. Qual é o tema do infográfico lido? Se você observar direitinho, em cada opção de marcar, tem sim a ver um texto. Tem. Mas eu peço o tema na questão, ou seja, a ideia principal. Então, letra A. Será que é a agressão na turma de 9º ano? B. A agressão contra um colega? C. A prática de bullying na escola? Ou D. A escola privada e a pública no Brasil? Claro que todos os itens eles estão ligados, né? Estão ligados ao texto. Porém, eu tenho uma alternativa que resume tudo, que engloba tudo. Qual é? Pensa, dá pausa no vídeo, pensa. Você já observou aqui, está escrito os dados, por gênero, por tipo de escola, total, bullying, né? Contra algum colega da escola, aqui vem escrito o agressor, qual é? Bom, se você marcou a letra C, você acertou. A prática de bullying na escola. O tema trabalhado. Eu consegui identificar que é a prática de bullying na escola. E aí, gostou da aula? Bom, e por hoje é só. Ficamos por aqui com mais uma aula de língua portuguesa, trabalhando os descritores para o SAEB e hoje trabalhamos o descritor 6, identificando um tema, o tema de um texto. Eu sou a professora Gisele Manhães, de língua portuguesa. Então, até a próxima aula. Um abraço!